Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News dessa semana. Hoje o nosso assunto é a Companhia Rio Grandense de Saneamento, a Corsã, criada em 21 de dezembro de 1965. Estamos recebendo o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci, que é um homem muito experiente, está colocando a casa em ordem, porque a Corsã era a casa de Mãe Joana, até então. Não tenha dúvida disso, né? Olha a usina trabalhista que foi construída dentro desse tempo todo com a Corsã. Olha os problemas sérios e a politicagem que cada governador subia a escadaria do Palácio Piratini e dizia assim: Milton, pô, tu não ganhou a eleição, né? O povo te mandou para casa. Não, faz o seguinte, escolhe o que tu quer aí. Ah, eu quero ser diretor da Corsã, governador. Ah, então vai para lá. No governo Tarso, para vocês terem uma ideia, teve diretor técnico da Corsã que era formado em teologia. Eu acho que ele rezava para São Pedro para resolver os problemas da Corsã. Aliás, Luiz Augusto Lara, bom dia. Estamos com o presidente da Corsã, mas eu só quero fechar aqui dizendo aos nossos telespectadores que dos 10 rios mais poluídos do Brasil, 3 estão aqui no Rio Grande do Sul. E a Corsã nunca conseguiu dar conta. Marco regulatório aprovado pelo Congresso Nacional, novo marco regulatório. O senador esse aí do Rio Grande do Sul, que eu não sei o que ele faz em Brasília, ele deve estar descansando. Aliás, Paim, quando Vossa Excelência partir desse plano para o plano espiritual, eu acho que vai ter dificuldade de conseguir vaga no céu. Porque 24 anos no Senado, Paim, é o céu. E o Paim votou contra os pobres que não têm saneamento básico. Essa é a realidade. Luiz Augusto Lara, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Milton, presidente Roberto Barbucci. Que trabalho, que desafio bem grande, presidente. Tem que agora atingir metas do marco do saneamento básico, marco nacional do saneamento básico. 90% da população precisa ter esgoto na porta de casa até 2033 e 95% das pessoas precisam ter água tratada. Presidente, vamos lá. Quais os municípios, quantos municípios a Corsã atende aqui no Rio Grande do Sul? Esse imenso desafio em praticamente 10 anos atingir essas metas aí. Seja bem-vindo. Deixa eu também aproveitar, Lara, para cumprimentar e, pessoalmente, ter a oportunidade de destacar a excelência de trabalho que o senhor está fazendo à frente dessa companhia que é tão importante. Água é vida, saúde, saneamento. Seja bem-vindo, presidente. Muito obrigado pelo convite, Milton, deputado Lara, todos os telespectadores. Então, muito prazer estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre a Corsã e desse desafio do saneamento. Acho que, como bem colocado aqui para o deputado, o desafio é muito grande. Então, hoje a Corsã, respondendo à pergunta inicial, ela atua em 317 municípios do Rio Grande do Sul, tem contrato regular com 307 desses municípios. E a Corsã, do ponto de vista do fornecimento de água, nós já estamos aí num patamar alinhado, bem próximo do que o novo marco ele requer. Então, temos aí 97% e temos que ir para 99%, então bem próximo. Mas no saneamento o gap é muito grande. Então, historicamente não houve, não houve o foco nessa temática. Então, hoje, em termos de coleta e tratamento adequado, temos o índice de 17%. Então, investimentos, não teve investimento, né? Não foi investimento, os políticos gostam muito. E aí é bom que você aí do outro lado saiba. Deputados, senadores, vereadores, prefeitos, eles falam muito em saúde. Mas, meu irmão, 100 milhões de pessoas no Brasil não têm saneamento básico e 40 milhões de pessoas não têm
água potável. Sabe o que é isso? Significa que nós temos uma perda entre 10 a 20 crianças óbitos por dia no Brasil, vítimas da falta de saneamento básico. Isso eu não estou nem falando nos 3.000 lixões que nós temos espalhados pelo Brasil, mas a preocupação das ONGs é com a mata. E que não é o problema do meio ambiente, o agronegócio, pelo contrário, está dentro das cidades, na cara da gente, né, presidente? O Milton se refere aos maus políticos, né? Porque tem gente boa fazendo saneamento básico, tem gente investindo em saúde. O que é importante é que realmente há um jargão na política que muitas pessoas consideram, né, prefeitos, enfim, quem tem a obrigação de executar o serviço, Sim. que politicamente enterrar cano não dá voto. É mais ou menos isso que está se colocando aqui. E parece que não se fez mesmo no Rio Grande do Sul. 17% da população tem saneamento básico e os outros 83% estão aí com valetas nas periferias, estão sem saneamento básico, é isso mesmo? Sim, basicamente o que existe um percentual muito grande, aí, mais ou menos metade desse gap, você tem ali o que se chama da conexão no pluvial, né? Então, na verdade, você afasta o esgoto, mas você direciona ele para o sistema pluvial e depois ele é despejado aí sem tratamento aí nos rios, nos lagos. Na região metropolitana, por exemplo, aqui, Sim. na realidade da Grande Porto Alegre, boa parte do esgoto coletado é despejado no Rio dos Sinos, no Rio Gravataí. Sem é dúvida. isso? Ah, tem mais. dúvida, Você já fui. sabe um assunto que ninguém toca, presidente, telespectadores. Sabe para onde é que vai todos os dejetos dos corpos das pessoas que morrem? Já pararam para pensar sobre isso? Para onde é que vai? Só existe uma funerária aqui no Rio Grande do Sul com capacidade de fazer isso. O resto, todas as outras não. Os dejetos, as pessoas que morrem, tá, com infecção, com problemas seríssimos e tal, aqueles restos todos, aquilo tudo, sabe para onde é que vai? Para o Vai cemitério? Hein? Para o cemitério? Mas que cemitério lá? Pra onde? Antes de ir para o cemitério, antes de sim, cremar, entendi. antes de cremar, de ir para o cemitério, para onde é que tu acha que vai? Para o esgoto? É. Ninguém toca nesse assunto. E olha quanto que isso compromete o meio ambiente. É uma coisa impressionante. Então, presidente, qual é o plano? Qual é o plano? Como faz para que 80% da população tenha o esgoto tratado, que a gente possa retomar aí os rios do Rio Grande do Sul? O Milton falou aqui que de 10... Três são os aqui. 10 maiores... Do Brasil. Os 10 rios mais poluídos do Brasil, 3 são aqui. Gravataí, Rio dos Sinos e Caí, na bacia do Caí. Vai ter que tratar isso até 2033? Exatamente. O nosso planejamento ele foi bastante bem pensado. Acho que tenho convicção que a gente tem hoje um plano bastante consistente para mudar realmente o nosso quadro e mudar rapidamente, né? Então, quando se diz que o tema está sendo tratado com pressa, né, assim, eu acho que o assunto ele é urgente. Na verdade, já estamos muito atrasados. Então, assim, quando você tem um tema dessa relevância, né, Milton, como você colocou, é a questão de saúde, né, muito óbvia, a questão ambiental, mas também tem outras questões que não se destaca tanto, por exemplo, o apoio ao desenvolvimento econômico, né? Então, por exemplo, ontem, numa audiência que tivemos com os municípios, na FAMURS, um prefeito colocando o desespero dele em relação ao fato de que a cidade estava sem poder dar continuidade nas obras de construção civil. O outro município, você tem as obras concluídas e não tem um habite, porque não existe uma definição na questão do tratamento do esgoto. Sim, porque quem faz uma obra tem que ter o esgoto tratado. Sim. Eu vejo aqui no litoral, eu lembro que certa vez eu fui procurado por pessoal da construção civil que constrói condomínios no litoral. Sim. Então, tu faz um condomínio, né, onde não tem rede de esgoto, tratamento,
eles têm que construir a rede de esgoto e tratamento. Quer dizer, não tem mais como fazer um condomínio e não, liga lá, não sei aonde, Depois manda o esgoto. Ele tem que concluir essa etapa do tratamento. Então, isso também para. As cidades, sem o tratamento, acaba parando a construção civil nas cidades. É isso também, né? Também, exatamente. Outros aspectos, né? Quer dizer, é um estado que tem um potencial turístico, né, como o Rio Grande do Sul hoje. Gramado é vitrine nacional, né, do turismo. Gramado chega a faltar água no verão. Quer dizer, e os deputados estão brincando aqui na Assembleia Legislativa, tirando a matéria de caráter de urgência, urgentíssima, de urgência, para discutir, para fazer politicagem. Vamos parar com isso, está na hora. O Rio Grande do Sul está perdendo espaço para Santa Catarina, para o Paraná. A Assembleia que vem dando um exemplo extraordinário, né, durante os últimos anos, não pode agora travar essa privatização da Corsã. Isso é um atraso, é um retrocesso, senhores deputados. E os prefeitos que pensam, né, ou querem fazer politicagem com isso, têm que pagar um preço caro. Porque se não cumprir lá na frente o que determina o marco regulatório, esse prefeito tem que ser punido pelo Ministério Público. Porque agora é muito fácil, é a politicagem, né? E a própria legislação ambiental, que é severa, né? Sem dúvida. Vamos lá, será que o Rio Grande do Sul está na contramão da história nessa questão de privatização da Corsã? Quantos estados brasileiros possuem companhias de água e esgoto próprias, né? Quantos ainda no Brasil existem muitos estados assim? Porque me parece que o Rio já fez esse serviço, acho que São Paulo fez também. Sim, diferentes modelos, né, de como se tratar esse assunto. Então, por exemplo, agora recentemente que tivemos lá no Rio, você tem a companhia estadual, SEDAI, né? E o que houve ali na região metropolitana e grande parte dos municípios do estado foi uma concessão. Então, eles passaram, teve o pagamento agora, então a transferência vai ser A companhia lá é a... SEDAI. SEDAI, né? SEDAI. A SEDAI que tinha até pouco tempo atrás, desculpa, só para descontrair um pouquinho, chefe de gabinete do governo Sérgio Cabral, sabe quem? Para ressocialização, a Georgina, aquela que roubou, o INSS, que foi um escândalo. Aí botaram ela em liberdade condicional e chefe de gabinete da SEDAI. Chefe da SEDAI, imagina, botou a raposa para cuidar do galinheiro. Né? Deus do céu. Se não fosse trágico, seria até cômico, né? Mas então ali eles concederam para a iniciativa privada, então foi um sucesso aí o leilão, né? Movimentou um volume bastante relevante de recursos e vai caminhar para que realmente o Rio de Janeiro mude o quadro, né? Outra vez, estamos falando aqui de turismo, né? O Rio de Janeiro é a imagem do Brasil perante o mundo, né? Todo mundo sabe que você vai ali na Bacia da Guanabara, aquilo lá é complicadíssimo, por exemplo, né? Para não entrar nas questões de saúde, social, etc., né? Na Viradoana, Alagoas também fez esse movimento na região de Maceió. Agora, tanto Alagoas quanto o Rio vão passar para a fase da região que ficou remanescente em cada um desses estados, para fazer também o encaminhamento para o setor privado. E depois você tem uma série de empresas privadas atuando no Brasil, mas a participação do setor privado no saneamento ainda é muito pequena. E tem razões para isso, né? O saneamento é um setor... A infraestrutura do Brasil, acho que todo mundo sabe disso, é uma infraestrutura, em geral... Arcaica, né? Arcaica, subótima, como você queira colocar aí, tá certo? Mas alguns setores evoluíram mais, outros evoluíram menos, né? Então, acho que quando a gente pensa, por exemplo, telefonia, né? Então, você teve lá, início dos anos 90, você teve as privatizações, sistema Telebrás, né? E mudou-se a realidade. O setor elétrico, né? Que você tem companhias estaduais que foram sendo privatizadas, né? Eu mesmo atuei aí fortemente na questão da privatização do setor energético de São Paulo, ali na segunda metade dos anos 90, né? 97, 99, 2000 e tal. Depois também tivemos privatizações do gás, não tantas, né, que também é um setor que não está tão desenvolvido. Os aeroportos, aeroportos, né?
Mas realmente o saneamento ficou para trás. E esse quadro, então, é um quadro muito ruim aqui no Rio Grande do Sul, mas ele também é ruim no Brasil de uma forma geral. Tem situações que é um pouco mais evoluído, então a situação, por exemplo, do estado de São Paulo, apesar de ter uma companhia estatal, que é a Sabesp, né? Mas a Sabesp, ela fez o IPO na Bolsa de Nova York e na época eu tive a honra de liderar essa operação, foi em 2002. Então, estamos falando de 20 anos. Então, há 20 anos, né? Por exemplo, São Paulo, né, fez a sua capitalização da empresa, né, de saneamento básico e está atuando dentro de um outro patamar, que eu acho que ainda tem espaço para melhorar a eficiência lá, mas está já num índice bem mais avançado em que pese que ainda tenha problemas. Então, por exemplo, quem vai para São Paulo sabe lá que você vai lá no Rio Tietê, Rio Pinheiros, a situação é lamentável, né? Então, está tendo um grande investimento lá para isso. Mas a questão é, o setor de saneamento ele ficou para trás por algumas razões, né? Uma, sem dúvida, o que foi colocado aqui é esse mantra, né? Cano enterrado não dá voto. Então, assim, o que acontece a população ela cobra água, então a população quer água, né? Mas a população não tem, via de regra, a consciência da importância da coleta e tratamento de esgoto. Então, é uma questão de conscientização, né? E acho, não é por acaso, né, que tivemos a aprovação desse novo marco de saneamento, né, a lei 14026, né, que foi em julho do ano passado, mas os vetos foram apreciados em março desse ano, né? Então, dia 17 foram apreciados os vetos, dia 18 o governador chamou uma live e colocou a intenção dele de privatizar a Corsã e pediu apoio para esse movimento, porque ficou claro que dentro da situação que se coloca agora, o regulamento está todo ele desenhado, né, para que se encaminhe a entrada muito maior do setor privado e as privatizações das empresas estaduais. E aqui no Rio Grande do Sul nós temos alguns exemplos, tipo Uruguaiana, que fez, São Gabriel, SEMAI em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Mas Uruguaiana está uma tragédia, né? Sim, exatamente, é isso que eu ia falar. Lá Uruguaiana é o seguinte, o pessoal privatizou. Da maneira como foi feito também. A maneira também, como foi feito. Foi feito lá com que é Sanchotene. completamente diferente do que está sendo feito aqui. Sim, Uruguaiana é o seguinte, existem os ativos da empresa. O que são os ativos? A rede de água, os carros, os móveis, estação de tratamento, imóveis, estação de tratamento, ativos. E existe a distribuição, o serviço prestado. Uruguaiana é o seguinte, foram vendidos a distribuição, me corrija se é alguma bobagem, foi vendida a distribuição e quem comprou a distribuição ganhou os ativos juntos. Não teve um preço para ativo e um preço. Bom, o cara ganhou, já é ruim. Não, é pior ainda, porque foi vendido, foi doado praticamente os ativos, foram doados os ativos em Uruguaiana para quem comprou a distribuição. E esses ativos não são de Uruguaiana, são da Corsã, boa parte deles são patrimônio da Corsã. Então, Uruguaiana vendeu a distribuição, deu os ativos, os imóveis e tratamento e tudo mais, que não são seus, são da Corsã. Olha o tamanho do rolo. Sim, o rolo maior ainda é que os deputados em Brasília, eles não querem tratar as questões importantes do Brasil, porque na telefonia tem até uma CPI que ficou engavetada, que aconteceu a mesma coisa. Todas as operadoras receberam por um determinado tempo um compromisso de acertar, de fazer o acerto de contas. Não foi feito até hoje. Mas não tem mais espaço para isso, né? Não tem mais espaço para isso. Só para ter uma ideia, quanto a Corsã investe por ano em saneamento e distribuição de água e quanto a Corsã precisa investir para atingir as metas do novo marco do saneamento, presidente? Aliás, no primeiro semestre agora o senhor teve sucesso, hein? Mais de 140 milhões, né? de lucro, né? Sim, estamos indo bem, na linha também dos investimentos, né? O ano passado a gente bateu o recorde de investimentos, foram 417 milhões, mas historicamente a Corsã investe alguma coisa ao redor de 300 e pouco,
330, 350 milhões por ano. E nas nossas projeções a gente precisa investir na casa de 1 bilhão. Né? Então, 300 e poucos milhões por ano é o investimento hoje da Corsã. Sim, Sim, mas aí historicamente. pergunta para ele quanto é que ele tem que desembolsar de usina trabalhista por ano. Sim, e 300 e poucos milhões é o investimento hoje da Corsã. E para atingir as metas impostas aí pelo Marco Nacional do Saneamento, precisa investir 1 bilhão por ano. Exatamente. Durante os próximos 10 anos. Sim, aí, a gente tem 12 a anos. estimativa, né? E foi feito isso, um estudo interno da Corsã, e depois a gente contratou uma empresa internacional especializada para verificar, né, esses investimentos, e estão mais ou menos comprovando que a necessidade é da ordem de 10 bilhões de reais 1 bilhão por ano. até 2033. Então são Quase 11 anos, mas 800, mas no 800 milhões. começo vai ter que ter um investimento mais pesado. Então no começo é um investimento da ordem de 1 bilhão. Então a gente tem que mais ou menos multiplicar por 3 nossa capacidade de investimento. E aí entra a questão do capital e entra a questão da eficiência. Então, a eficiência, porque no passado houve dinheiro disponível, hoje em dia não existe mais, mas no passado houve, por exemplo, PAC 1, PAC 2, então disponibilizou-se dinheiro, mas não se conseguiu transformar esse dinheiro que foi disponibilizado em entregas. Claro. Né? Por quê? Porque faltou planejamento, faltou eficiência, as coisas foram feitas, infelizmente, né, como várias vezes acontece no Brasil. Né? Então, O dinheiro sai e quando vai lá na ponta ele tem vários caminhos. Fica pelo né? meio. Mas Eu vou fazer no próximo intervalo. bloco, Milton, eu queria saber da questão que tu perguntou das dívidas trabalhistas. São porque muitas. nós já vimos isso acontecer mais ou menos na CE, um dos motivos que quebrou a CE, e eu queria essa informação do presidente também. claro. A gente faz um intervalo rápido, voltamos em seguida com Zafari Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Caixa, o banco de todos os brasileiros, na companhia agradável do presidente da Corsã, diretor-presidente Roberto Barbucci, que, olha, está fazendo um trabalho que é de tirar o chapéu, como se diz numa expressão popular, né? Porque não é fácil fazer esse enfrentamento com a corporação, com esses sindicatos e com esses mequetrefes aí, né? Que não querem o desenvolvimento do Estado, né? Principalmente os da esquerda. Aliás, a tua cidade, lá, Bagé, passou 8 anos do deputado Mainardi, que agora é deputado, prefeito, mais 8 anos com o PT, e faltando água em Bagé, e agora a barragem está saindo porque o Exército Brasileiro, com o prefeito Divaldo, com o governo Bolsonaro está fazendo. Essa é a realidade que nós temos. Muita demagogia, muito fisiologismo, muita mentira, né? A realidade que nós temos é essa, mas eu tenho certeza que o tempo dos malandros está com os dias contados. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News com o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci. Falamos aí sobre, estava no bloco anterior, sobre a usina trabalhista, né? Sim. Que as corporações, esses sindicatos aí, né? Aliás, o Sindicato dos Engenheiros faz um serviço grande neste momento, campanha contra a privatização da Corsã. Só que eles não têm argumento. E muita mentira, muita fake news, né? Muita mentira. É preciso desvendar isso, né? A verdade é que entrando dinheiro novo, entrando dinheiro de fora, 3 vezes mais o valor de investimento, nós teremos aqui um verdadeiro canteiro de obras no Rio Grande do Sul. Nós teremos emprego não só para engenheiros, mas para o operário, né?
Presidente, vamos lá. 300 milhões, 300 e poucos milhões por ano de investimento. Qual é o valor da dívida trabalhista que a Corsã tem com os seus funcionários? Olha, deputado, assim, todo ano a Corsã paga 200 milhões, né? Paga. 200 milhões, sabe o Por que é ano. isso? Por ano. Quer dizer, Por investe ano. 300 e paga 200 milhões de dívida trabalhista. Sindicatos, hein? Qual é a folha de vocês? A folha gira ao redor de 1 bilhão, mais ou menos isso. Quer dizer, Você sabia, telespectador, que a Corsã é a tarifa de água mais cara do Brasil? Sabia disso? Não sabia. É, não é, presidente? Sim. A tarifa mais cara de água e os caras estão falando, vai privatizar e vai aumentar a tarifa. É que a conta não fecha. Tu vê o seguinte, ó, tu paga 1 bilhão de folha para funcionário por ano. 200 milhões De ações de trabalhistas. ações. Então, tem 1 bilhão e 200 que vai só para servidores. E 300 Para milhões investimento. para investimento. Quer dizer, o povo que paga a taxa d'água, ele fica com 20% de tudo que ele paga é o que vai para investimento. O resto é para pagar folha essa questão e da tarifa dívida. é uma questão importante porque, assim, como foi mencionado, né, tem muitas falácias, né, muitos fake news ou mesmo mentiras mesmo que se fala para... porque a questão que se coloca é, temos uma situação complicada, temos um problema. Né? Como é que a gente sai disso? Né? A gente tem uma proposta. A gente trabalhou seriamente, estudou o assunto, pegou as melhores consultorias, modelou, analisou profundamente a questão de legislação e tem uma proposta. Aí vem as críticas. Né? Agora, as críticas que eu vejo assim, vão basicamente numa linha ou de dizer que não, deixa como está, que está bem, né? Ou falando mentiras, né? Ou colocando fatos que não são verdadeiros, vamos dizer assim, falácias, de como resolver a situação. Só que isso não funciona. Então, a questão da tarifa, né? Vai privatizar, vai aumentar a tarifa. Por quê? Porque o privado busca lucro. Bom, sim, o privado busca lucro, a Corsã também busca lucro. A Corsã não é uma entidade de caridade, entendeu? A Corsã é uma SA de capital aberto. Tanto é que hoje a tarifa mais cara, uma das mais caras do Brasil é a da Corsã. Isso. Então, o que assim, não justifica. Então, assim, é matemática pura, certo? Se eu tenho uma tarifa e eu invisto por ano 300 e poucos milhões, se eu passar a investir 1 bilhão e pouco, a minha tarifa vai aumentar. É óbvio, isso é matemático. Por quê? Como é que é formada a tarifa? A tarifa, ela pega o custeio da operação, e hoje a Corsã trabalha numa metodologia Cost Plus, né? A tarifa é regulada, né? Você tem os reguladores, mas eles pegam o custeio da Corsã e pegam a base de ativos investidos e tem uma remuneração em cima dessa base de ativos. Por quê? Porque a empresa, ela trabalha numa lógica de lucro, sim. Então, assim, Sim. O privado busca o lucro. Não. A Corsã também busca o lucro. Não, né? ela busca o lucro. O problema é que o lucro da Corsã está ficando todo na própria Corsã, nos funcionários, nas ações trabalhistas, porque, em tese, se não fosse 1 bilhão de folha e 200 milhões de ações trabalhistas, já teria sobrando aí no lucro de 1 bilhão e 200 milhões por ano. Perfeito. Então, está corretíssimo. Para fechar o raciocínio, então, como é que é feita a tarifa? Você repassa os custos e tem uma remuneração em cima do teu investimento. Se a gente vai aumentar o investimento, é óbvio que a tarifa vai subir. É matemático isso, né? Então, como é que a gente faz para a tarifa não subir? Tem que trabalhar numa eficiência, numa redução de custos. A Corsã tem que reduzir custos. Tem que reduzir a máquina, o tamanho da Você tem máquina. O que eu falo, né, que nem você mencionou, deputado, a questão do volume grande de investimentos, né, que vai haver nas obras, né? A quem interessa isso? Interessa ao bom empresário, ao bom empreiteiro. A quem não interessa? Não interessa àquele que é Ao ineficiente. sindicato, aos gigolôs de dinheiro Então, público, de partido. A empresa, né, crescendo, sendo privatizada, entrando nos novos negócios, aumentando o volume, né, coletamento de esgoto, diminuindo perdas d'água, que é outro ponto importante também que a gente pode falar. Isso aí, a empresa, ela não opera sem funcionários,
esse é um negócio intensivo de mão de obra. A gente vai precisar das pessoas. E os bons funcionários, obviamente, vão continuar. Exato. Os bons, não os só preparados. Não só vai continuar, Vão até ser mais valorizados. Vão ser valorizados. Agora, quem não atua de forma ética, né, ou quem não produz, esse realmente está numa situação que ele é contrário, porque ele sabe que a lógica das coisas não é favorável. Né? Então, ele quer o quê? Quer manter o status quo, que ele quer impedir as mudanças. Só que é o seguinte, a frase que eu gosto muito de dizer, né? Loucura se imaginar um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então, assim, não dá para fazer as mesmas coisas, tem que mudar. Quando a gente fala de obras, né, a gente vai ter que fazer uma reengenharia no processo de investimento da Corsã. Isso aí está claro, a gente tem o diagnóstico sendo feito para isso, né? Foi aí uma dor de cabeça contratar essa consultoria que a gente contratou. Por quê? Porque não queriam, né? Não queriam que a gente examinasse e fizesse um diagnóstico por alguém capacitado que pudesse, de fato, fazer, né, um raio-x e entender, bom, como é que a Corsã, ao longo do tempo, errou tanto nos projetos de engenharia. Porque tivemos tantas obras que demoraram muitos mais anos do que se deveria, saíram dos orçamentos, operam com problemas que não deveriam. Tá certo? A politicagem. Era a governadora indicando o sujeito que não tinha as mínimas condições de assumir uma diretoria da Corsã e iam para lá. Politicagem, aquele negócio dos amigos. Está terminando esse tempo. E o resultado disso é exatamente a morosidade. Tem um dinheiro à disposição, mas aquilo demora 3, 4 anos, aí aquele dinheiro já não dá mais, a obra fica incompleta. Vamos lá, como é que fica a questão dos funcionários? Primeiro assim, a Corsã ela vai ser privatizada, né, se autorizada pela Assembleia, Sim. que parece que há um clima favorável na Assembleia, ela vai ser privatizada sob que modelo? Vai ser licitação, vai abrir carta de licitação, vai para a Bolsa de Valores? Qual é o modelo de privatização que vocês estão pensando? O modelo proposto, né? E obviamente estamos aguardando aí o apoio da Assembleia Legislativa. O tema é complicado, então a gente tem trabalhado bastante para esclarecer. Sim, tem que deixar com transparência, total. Com transparência, né? Agora, o que eu posso dizer, a gente tem muita convicção em cima do nosso plano. É um plano que está muito bem estruturado. Se tiver alguma sugestão, a gente sempre pode adaptar. Mas o que eu coloco é que nem quando houve a questão da PPP, já volto na pergunta. Mas quando eu entrei aqui, né, foi em maio de 19, a gente colocou no trilho a questão da PPP da região metropolitana, dos 9 municípios aqui. Então fizemos o leilão lá em novembro, né? E houve naquela época, né, muita acusação que aquilo lá seria o fim da Corsã. Tinha prefeito que não queria, que endureceu. Os sindicatos, eles diariamente, né, nos seus boletins, me homenageavam, né, entre aspas, né? Então, mas dizendo que tinha esquema com um, com outro, que, bom, passou-se o tempo, né? Então, transferimos a operação agora 100% dela, no 1º de junho, para o parceiro privado, que é o grupo EGEA, né? E aí está nos jornais. 9 municípios. Isso. Isso já está acontecendo. Quais são os municípios, o senhor lembra? Assim, Sim. Canoas, Gravataí, Guaíba, Eldorado do Sul, Cachoeirinha. Toda a região aqui. Sim. Só para ficar claro, nesses municípios já há uma operação com o privado? Já. Esses municípios e resultado excelente. E o resultado disso pode pegar o jornal, pega o jornal de hoje, está lá, estamos antecipando obras, entendeu? Quer dizer, então, ali, nesses 9 municípios, né, onde tem a PPP com o parceiro privado, foi colocada uma meta de se atingir a universalização, né, da coleta de esgoto antes do prazo do novo marco, né, 2 anos antes, mais ou menos. E aí, não só vai ser cumprido antes, como o que está se discutindo agora é antecipar obras. Então, em vez da gente estar discutindo, olha, deu um problema, tal, a gente vai ter que reprogramar, vamos atrasar, a licitação não saiu, entrou na justiça, outro está sendo questionado pelo TCE. Não, a gente está correndo na frente. discutindo, né, junto com o parceiro, junto com os prefeitos,
É uma conversa do interesse, né? O prefeito dizendo, não dá para antecipar essa obra aqui. E a gente, junto com o parceiro, está vendo, bom, acho que... E é importante porque está pegando uma área que tem dos rios mais poluídos do Brasil, que é o rio Gravataí, né? E que tem que ter esse certo cuidado. Aí, o atual prefeito de Gravataí foi presidente da Corsã, o Zafa, né? Ele foi também, conhece bem, foi... Temos um plano pesado de investimento ali, porque assim, não tem segredo. Tem que se fazer bons projetos, tem que investir e tem que ter eficiência. Então, por exemplo, eu tive lá com o prefeito Zafalon, há cerca de um mês, mais ou menos, a gente anunciou obras que vão beneficiar a Gravataí, não só obras só em Gravataí, mas que vão beneficiar a Gravataí. A região. São, assim, da ordem de 500 milhões em água, fora esgoto. Né? E por quê? Porque todo ano... Falta água lá. Falta água. Gravataí, é um horror. Então, assim, outra coisa, como é que uma cidade como Gravataí pode ter uma dependência grande, né? Com a GM, uma das plantas mais importantes do mundo. Perfeito. Então, mas de captação no Rio Gravataí. Quem passa no Rio Gravataí sabe, assim, é um rio, né, com a capacidade limitada, um rio que, né, reduz muito o volume, né? Tem uma concorrência pelo uso da água ali, dos arrozeiros, etc. Tal. Então, a gente vai estar captando no Guaíba, né? Levando a água ali para a região de Gravataí e Cachoeirinha. Tem que investir, entendeu? Porque quando faltou água no Latal Luiz lá de Gramado, eu ia dizer isso agora. Faltou água lá. Então, assim, o planejamento da época lá me garantiu que o risco era zero. Né? Pessoas que hoje são contrárias à privatização, né? Falam que não tem que privatizar, que está tudo muito bem e tal. Bom, pessoas que lideram esse discurso estavam ali na cadeira e me asseguraram, risco zero de faltar água. Bom, passamos daquele fiasco, entendeu? E como é que você vai explicar, né? Aí não é só para os gaúchos, como é que você vai explicar para o Brasil, né? Segundo polo do Brasil, só perde para o Rio de Janeiro, de maior frequência de turistas do Brasil. Olha a vergonha, vai o turista de qualquer lugar aí do Brasil, sei lá, São Paulo, no Rio de Janeiro, Nordeste, até de fora chega lá, paga uma nota, né? Então não tem como. Então, assim, fomos lá, anunciamos um plano de investimento pesado. Me lembro muito bem no dia que a gente fez isso, né? Isso faltou água no Natal, né? No Ano Novo e tal. A gente foi lá no final de janeiro, a gente estudou um plano e foi apresentar um projeto. Eu vou fazer mais um intervalo rápido, nós voltamos em seguida com o Zafari Bourbon. Economizar é compra bem Caixa, o banco de todos os brasileiros, nesta manhã agradável, recebendo o presidente da Corsã, que está fazendo um trabalho extraordinário, Roberto Barbucci. Não perca tempo, presidente, com deputados do PSOL, PT, alguns do PDT. Não perca tempo, só vai desgastar o seu tempo, sua energia. Eles não querem o desenvolvimento, eles querem... É isso que a gente está acompanhando, por isso que esse Estado é um atraso, entendeu? É um atraso. Quando pega Santa Catarina e o Paraná, nunca o PT governou Santa Catarina e o Paraná. Por que eles são melhores do que nós? Aqui nós tivemos o Tarso Genro, o Olívio Dutra. Olha o que é o Estado. Porto Alegre, 16 anos no PT. Eu não estou fazendo injustiça nenhuma. Você aí do outro lado da tela, diga para mim, qual é a cidade, o Estado do Brasil que a esquerda com o PT deu certo? Responda para mim. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News com o diretor-presidente da Corsã, Roberto Barbucci, e Luiz Augusto Lara. Mas não é só os deputados aí da oposição, enfim, né?
aqueles que não gostam do desenvolvimento, que mentem, que gostam da desgraça, da miséria, que o povo não tenha, que fique dependente deles, né? Tem que cuidar com o Ministério Público, porque tem gente dentro do Ministério Público e gente com toga, com a foice e o martelo embaixo, viu? Porque eles trancam também, meu Deus do céu. E sem falar, Milton, que toda mudança, toda a desacomodação, ela traz medo. Sim. Ela causa polêmica e traz medo para quem tem que sair da zona de conforto. Então vamos lá. No caso da privatização. Já temos Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que está dando o resultado que o presidente acabou de dizer, sucesso total. Sim, mas são já é um modelo. 307 municípios. Então, vamos lá. A privatização, ela vai ser feita provavelmente, se passar na Assembleia, pela Bolsa de Valores, me parece que é isso. Essa privatização, como é que fica a questão dos servidores, dos funcionários públicos hoje da Corsã? Eles serão aproveitados, podem ser aproveitados, haverá algum tipo de transição, o governo vai incorporar esses servidores em outras áreas, porque já aconteceu aqui, quando extinguiram a Caixa Econômica Estadual, que o governo incorporou os servidores da Caixa Econômica Estadual, os chamados CCX, que ficaram aí depois, vagando. Tem alguns que é melhor tu mandar para casa, ficar em casa, pagar os caras em casa, que dá menos prejuízo do que eles ficarem lá, tu tá entendendo, atrapalhando. E então, presidente, como é que é essa situação? Como é que fica, como é que o governo está pensando a questão dos atuais funcionários no caso da privatização? Quantos são hoje o total? Aproximadamente 5.700. 5 mil diretos? Sim. 5 mil funcionários? Isso não fora as existe. terceirizadas. Né? Isso não existe. Isso é uma loucura que fizeram. Como é que ficam esses 5.700? Mais ou menos. Quase 6 mil funcionários? Sim. Qual é a situação que eles ficam aí? Eles serão dispensados, serão aproveitados em outras áreas do governo? Sim. Vocês já têm essa... Eles são funcionários, né, contratados via concurso, mas são seletistas. Né? São seletistas. O regime é CLT. Né? CLT. Então, assim, eles têm um vínculo com a Corsã. Então, essa hipótese de serem absorvidos por outro órgão do Estado, sim, bom, se obviamente... Não tem nada a ver. Os deputados assim o decidirem, mas não seria algo natural isso, Sim. né? Não seria natural isso. Então, provavelmente até ilegal, porque eles têm o vínculo com a Corsã e não com as outras áreas do governo. Nunca. Aliás, essa... eles têm, pelo que o senhor está nos falando pelo regime seletista, eles têm o que os funcionários públicos não têm. Fundo de garantia. Sim, claro. Não é isso? Eles têm todas essas regalias aí que o servidor público não tem, fundo de garantia, né? Sim. Bom, há alguma expectativa de quem adquire a Corsã aproveitar parte, ou boa parte, ou a maior parte desses servidores? Sem dúvida, eu vou falar do modelo, mas falando dos funcionários primeiro. Quer dizer, então, esse negócio é um negócio que ele é intensivo em mão de obra, né? Então, a visão, existe espaço para redução, entendo que sim, mas a Corsã vai necessitar de um grande número de funcionários, inclusive porque a gente trabalha com a perspectiva de oferecer novos serviços, né? Então, sim, em mais de 300 municípios, né? Sim, exato. Então, assim, por vai exemplo, aumentar. No momento que eu ofereço o tratamento, a coleta de esgoto, né? É um novo serviço, né? Eu preciso ter gente operando, né? São estações de tratamento, E não é qualquer pessoa, a pessoa que tem o conhecimento Perfeito. Na área. Outra coisa, né? Assim, não vou me estender muito, né? Mas eu acho que existe uma oportunidade muito grande da Corsã se desenvolver, entrando em novos negócios, entrando em novos municípios, né? Opa! Então, assim, tem muito espaço. Então, o bom funcionário, aquele que trabalha de forma ética, a gente sabe que a gente aprovou nosso plano de integridade e aí eu fui acusado de assédio moral. O senhor é? Quem fez isso? Sindicato? Como é que plano de integridade? Eu também não conhecia. Assim, eu digo assim, que estamos aqui um pouinho... É quase um compliance? Chega uma coisa... é totalmente bizarro você passar por uma situação como essa, mas temos que parar o que a gente está fazendo, né? Fazendo coisa séria para responder a uma provocação dessa, porque obviamente, né, permitem, né, depois que
se instrumentaliza isso de forma que vem questionamentos desse tipo que, obviamente, não agregam nada para ninguém, a não ser quem tem interesse de tumultuar o processo. Mas, voltando aos funcionários. Então, assim, o bom funcionário, aquele que trabalha de forma ética, né, e que tem a capacidade, ele vai ser necessário, ele é necessário. Então, eu tenho zero dúvida que a Corsã, vamos chamar a nova Corsã, vai precisar muito dessas pessoas, né? E nós temos bons funcionários lá. Inclusive, nós fizemos um diagnóstico, estamos terminando agora, a gente contratou a maior empresa de recursos humanos do mundo, Korn Ferry, para fazer um diagnóstico, né? E me passaram uma prévia e concluíram que existe uma quantidade muito boa de funcionários que têm potencial de serem aproveitados e serem... Pela sua qualificação, pelo seu comprometimento. E serem, na realidade, motivados, né? Porque a questão é motivar o bom funcionário, né? Então, mas na linha de ser transparente, né? Inclusive a gente também fez uma outra contratação. Todas as contratações estão sendo questionadas aí, porque acho que são contratações que não fazem sentido, né? Mas essa contratação, por exemplo, é para elaborar um plano de negócio, né, de uma consultoria internacional que conhece muito bem o setor de saneamento e que vai mostrar o DEPAR, né? Então, qual é o diagnóstico atual e o que eu tenho que fazer, quais são as ações que eu tenho que fazer, detalhando esse tipo de ação, né, mostrando como é que a gente ganha eficiência, né, como é que a gente aumenta a produtividade, né, como é que a gente aumenta as entregas, como é que isso tem que ser feito. E isso vai ser disponibilizado. E os funcionários, né, que atuarem alinhados a isso vão ser valorizados, né? Então, assim, não vai haver surpresa para ninguém. Não existe uma... Sim, não vai... Não, situação... não vai limpar a área aqui e trazer todo mundo de fora. Não existe buscar, isso. Não existe, até porque não tem essa mão de obra qualificada à disposição ainda. Não existe isso. Eu dou o exemplo da SEDAI agora, do Rio de Janeiro, que o senhor mencionou há pouco, né, que foram feitos lá os leilões, né, valores bilionários, né? Eles estão agora desesperados para pegar funcionários bons que possam executar o plano de negócio. Esse é um bom parâmetro para saber quanto por cento, qual percentual foi aproveitado lá no Rio de Janeiro. Mas por isso é que eu digo, esse sindicato, o SENGE, sindicatos de engenheiros e outros sindicatos e tal, eles deveriam estar preocupados neste momento de qualificar a mão de obra, de preparar a gente para que quando isso ocorresse, ou vai acontecer, ter disponível e valorizar os profissionais. Não, eles estão na contramão. Vai ter muito espaço. Eles estão na contramão, na contramão. É rabo de cavalo. Esse profissional que entende de saneamento, ele é extremamente necessário e vai ser muito valorizado. E até eu coloco um ponto aí. Quando falam de que temos pressa, que estamos atropelando, né? Tem aquele ditado, né? Quem vai cedo bebe água limpa, certo? E a gente já está com água bem suja, né? Então, então a gente tem que acelerar, mas no seguinte sentido. As coisas ocorrendo bem, vai haver um boom de investimentos no setor de saneamento, que quem se movimentar primeiro vai conseguir fazer os melhores contratos, vai conseguir assegurar as melhores pessoas, porque é um desafio muito grande essa entrega. Então, assim, quem critica isso, se eu fosse hoje um especialista de saneamento, eu vendo a necessidade enorme que se coloca, vendo a questão de novas tecnologias, né? É uma oportunidade fenomenal. Claro. É uma oportunidade fenomenal. Sim, aquece o setor. Mas trabalham o medo, né? Porque desinformam, né? Sim. A gente tem que trabalhar a sociedade de engenharia, o Dr. Nelson Lídio, que agora com o Luiz Roberto Ponte, o CREA com a Nancy Walter, tem que fazer um trabalho forte, firme em cima disso. Tem uma outra questão, eu queria a sua opinião a respeito disso, que são aqueles municípios, 317 atendidos pela Corsã, contratos efetivos 307. Bom, mas o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, então nós estamos falando aí, tem quase 200, cento e tantos municípios aí que não é Corsã. Exato. E alguns deles é um departamento autônomo, uma autarquia.
Como é que ficam esses municípios perante esse marco regulatório? Vão quebrar. Pois não. Vão quebrar e vão ter que ir para dentro da Corsã. Não, mas como é que ficam esses municípios e como é que ficam os prefeitos? Né? Porque vai chegar um momento que alguém vai ter que assumir, dizer, não, eu vou assinar aqui as metas do marco regulatório. Perfeito. Vai chegar esse momento que o, sei lá, Ministério Público, Tribunal de Contas, alguém vai fazer o prefeito, sei lá se é um TAC, o que vai ser, que o cara vai ter que se comprometer com aquilo ali. Dificilmente esses municípios com autarquia, enfim, um departamento autônomo aí, de água e saneamento, tem recursos no volume para fazer esse investimento. Pouquíssimos. Como é que fica? Parece que vocês estão trabalhando por blocos para quem já é Corsã. E para quem não é Corsã, o que vocês estão pensando? Bom, primeira coisa, essa pergunta é importantíssima. Primeira questão, quando eu falei que o saneamento ficou para trás, foi por alguns motivos, né? Então, esse negócio do voto, cano enterrado não dá voto, mas também o fato de você ter uma titularidade municipal, né? E aí tem prefeitos mais qualificados e outros nem tanto, né? Então, é uma responsabilidade grande, né? Os municípios darem a resposta adequada, né? Nessa temática, né? E o que eu percebo é que o Ministério Público ele tem intensificado o trabalho de cobrança, né? Dos prefeitos. Isso que é importante. Eu ouvi do próprio Ministério Público isso. Antes a gente cobrava do operador, então ia lá e cobrava da Corsã. A gente entende que, o Ministério Público falando, né? Isso aí não funcionava bem porque os contratos são mal feitos. Então, você vai cobrar da Corsã e a Corsã vai dizer, mas isso não está no meu contrato, né? Ou não está bem tipificado, então você tem margem para discussão. Agora, quem é o responsável? Quem é o poder concedente? É o município. Então, quem representa o município? É o prefeito. Então, o prefeito, ele vai ter que responder, ele tem essas exigências do novo marco, ele vai ter que prestar contas e não vai ser em 2033. 2033 é a meta. Ele vai ser cobrado agora. Ele tem que se comprometer agora. Agora, o que está sendo feito agora, saiu o novo marco. Está muito claro quais são as regras, o que os prefeitos e prefeitas estão tomando, estão encaminhando esse assunto de forma a atender aquilo que a legislação exige. Atingir a meta. Atingir as metas, né? Então, essa resposta ela vai ter que ser dada. Então, assim, para quem é Corsã, a gente está procurando facilitar o trabalho, até porque nossa responsabilidade é essa. Então, a gente estudou esse assunto, né, internamente, trouxe os profissionais necessários, advogados, engenheiros, especialistas de várias temáticas, e montou um plano a quatro mãos com o governo. A ideia é formar blocos de municípios? Então, a Corsã, o que o novo marco hoje ele estimula? Ele estimula a chamada regionalização. Por quê? Porque ele entende que se ficar solto, cada município dá a sua providência, né, você vai ter situações de municípios que talvez consigam. Então, sei lá, Porto Alegre é uma situação, tem 1,5 milhão de pessoas, uma renda elevada. E que é um horror, né? O DEMAI aqui em Porto Alegre, eu moro num dos bairros de classe média alta, com esgoto na rua. Esgoto na rua. Então, DEMAI aqui mas sem entrar no mérito do DEMAI, que eu não quero entrar nessa área, mas assim, o fato Porto Alegre tem todas as condições de resolver isso por si próprio, se quiser, certo? No sentido, outros municípios também. Mas vai ter aqueles municípios que não têm a mínima condição, né? Inclusive municípios que têm uma operação deficitária. Se colocar no papel, né, na planilha, as contas não fecham. Então, o que o governo federal fez? E como a titularidade é municipal, o governo federal não poderia determinar. Então, ele incentiva. Né? Então, ele falou, olha, cada estado vai ter que decidir as suas unidades regionais, fica a critério dos estados. Se o estado não fizer, a União se coloca na prerrogativa de fazê-lo. Isso, Então, o estado faz ou a União vai fazer esses blocos regionais? Isso é o que está dito na lei. Então, o prazo foi dado até meados de julho. Então, por isso que foi apresentado lá na... Meados de julho agora? Agora, sim. Por isso que foi apresentado os projetos na Assembleia. Né?
Então está lá consignado. Para demonstrar que o Estado está fazendo Isso. para evitar uma intervenção federal nesse sentido? Exatamente. Entre aspas, mas é uma intervenção. Exato. E então o governo federal com isso ele busca, né, juntar o que na linguagem se fala do filé com osso. Então é que nem o pessoal que fala, vai comprar o boi, bom, então me dá só o filé mignon. Bom, mas aí eu vou matar o boi e o que eu faço com o resto? O dianteiro dele, como é que faz? Então, aquele município deficitário estaria numa região com um município superavitário para fazer uma média para que se possa regular o preço e os serviços, é isso? Isso. Aquele município que não quiser aderir porque a adesão desse bloco, se ela for aprovada, os blocos, né, sendo aprovados pela Assembleia Legislativa ou depois por uma determinação do governo federal, você vai criar os blocos, mas a adesão é voluntária desses blocos. Então, se um município não quiser aderir, ele pode não aderir, só que ele vai ter que responder, né, como é que ele vai tratar e como é que ele vai dar conta do desafio, né? E vai ter um agravante que ele vai ter um dificultador de não contar com recursos federais. Então, o governo federal falou assim, quem não participar das unidades regionais não vai ter recurso federal. A gente sabe que o recurso federal... Financiamento que federal. existia antigamente, hoje em dia praticamente não existe mais, que era o dinheiro de AGU, o Orçamento Geral da União, o dinheiro de FUNAS, esse dinheiro... Fundo perdido, não existe. Exato, né? Mas existe, obviamente, os bancos, né? Caixa Federal. A Caixa e principalmente o BNDES, né? O BNDES, inclusive, ele está se colocando no mercado, né? Que eles falam, ó, BNDES com S de saneamento. Então, eles estão... A prioridade número 1 do BNDES, aí declaradamente, reiteradamente pelo presidente, lá, o presidente Montezano, o foco número 1 do banco é mudar o panorama do saneamento no Brasil. Então quem não tiver a adesão no bloco não vai ter o financiamento federal. 30 segundos, porque chegamos ao final do programa, a Cissa Kramer está nos avisando. Os municípios que não têm Corsã vão ter oportunidade de participar de blocos, são obrigados a participar de blocos? Acabou de responder, Lara. Não, pois eu não entendi, desculpa, meu. Ele falou justamente isso. Vão ter oportunidade, o governo fez uma proposição, em sendo aprovado pela Assembleia, a adesão a esses blocos ela é voluntária, certo? Quem não aderir vai ter que responder, né, como vai dar conta vai resolver. E vai ter a dificuldade da questão do financiamento. E assim, o outro ponto importante, né, é que o plano ele prevê uma Corsã forte, né, uma Corsã capitalizada, uma Corsã eficiente, sendo bem tocada, de forma também que possa absorver esses municípios. Então, o município que vier a licitar o seu serviço, né, a Corsã ela quer se colocar como alternativa. Não podemos mais fazer aquilo que se chamava de contrato de programa, que era fazer um contrato sem licitação. Não é mais possível pela legislação agora. Mas é possível sim a gente participar de licitações e ser, né, a solução para esses municípios. Então, esse é um dos fatos importantes de ter uma empresa forte e bem tocada aqui no Estado. Muito bem, Milton, agradecendo a nossa plateia virtual. Sim. Agradecer também a presença do presidente Barbucci. Chegamos ao final do nosso programa. Chegamos ao final. Luiz Augusto Lara, presidente Roberto Barbucci, parabéns aí, volte mais vezes aí para a gente. Eu acho que esse assunto é muito importante. Com muito prazer. E eu espero que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que vem dando nessa legislatura um exemplo, né? Acabou com pensão dos deputados, com aposentadoria, fez a tarefa da reforma previdenciária, tanto a civil como a dos militares. A Assembleia vem numa ponta excelente. Eu espero que a Assembleia não decepcione os gaúchos nesse momento de fundamental importância, que é a privatização de uma empresa que trata com a vida das pessoas, saúde, saneamento básico, água potável. Muito obrigado, presidente. Volte mais vezes. Eu que agradeço, Milton, deputado Lara, e parabéns por trazer essa temática, porque, como eu abri dizendo, eu acho que sem a conscientização a gente não resolve esse assunto, porque é um assunto que às vezes as pessoas não entendem, muitas vezes não entendem, e não entendendo as coisas não acontecem. Live News de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, se quiser rever esse programa no canal do YouTube Live News RS. Até a próxima semana.
Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra.